então nós vamos fazer uma visita ao Laboratório de Investigação de Doenças Inflamatórias Intestinais, aqui do Gastrocentro. Esse laboratório ele foi nomeado pelo professor Dr. João José Fagundes, em homenagem ao professor, que ainda está trabalhando aqui conosco, como professor colaborador do laboratório e do Serviço de Coloproctologia. Meu nome é Raquel Franco Leal, eu sou professora associada do Departamento de Cirurgia, do Grupo de Coloproctologia, aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e esse laboratório, então, localizado aqui no Gastrocentro, faz parte de todos esses grupos. Então, vamos com a gente, eu vou mostrar para vocês o laboratório e como que ele foi formado. Bom, esse saguão inicial aqui é o saguão principal do laboratório, Então, imagino que muitos de vocês, durante a graduação, já participaram, visitaram, ou mesmo realizaram experimentos em laboratório. Depois a gente pode conversar mais a respeito disso, depois dessa apresentação. Mas, basicamente, aqui a gente tem as bancadas. Essa primeira bancada é a bancada onde a gente recebe as amostras biológicas. Esse é um laboratório de pesquisa e as principais pesquisas que nós realizamos aqui que são com amostras humanas. Então, a gente tem uma bancada inicial, onde a gente recebe essas amostras, sejam vindas tanto da colonoscopia, biópsias do cólon, do intestino, sejam também peças cirúrgicas, que nós recebemos amostras dessas peças cirúrgicas de pacientes com doença inflamatória de controles, tá? Então, mostrando aqui para vocês essas bancadas aqui do centro, são onde nós processamos as amostras, tanto para PCR, quanto também para isolamento de RNA mensageiro e extração de RNA das amostras, essa é uma bancada exclusiva, por exemplo, para PCR, para não haver contaminação. E mais ali nós temos uma centrífuga, muito útil aqui, por conta que nós também realizamos estudos com amostras de sangue. Então, muitas vezes nós precisamos extrair o soro dessas amostras. E aqui mais das bancadas onde realizamos eventualmente o Western blot. Aqui nós temos, só comentando, todos esses equipamentos eles foram adquiridos com verba pública, por editais, de agências de fomento, como a FAPESP, CNPq, CAPES. Então, a gente tem esse financiamento e também parcerias com indústrias. E a gente consegue, então, equipar o laboratório de uma maneira adequada para que ocorram as pesquisas, que a maior parte delas são realizadas por alunos de pós-graduação ligados ao programa de pós-graduação em Ciências da Cirurgia. Bom, aqui é uma sala dos freezers, onde nós armazenamos as amostras e também os reagentes. Temos o galão de nitrogênio, onde nós podemos, aqui a máquina de gelo, e ali o galão de nitrogênio, onde armazenamos também. A vantagem de armazenamento do galão de nitrogênio é que independe da rede elétrica, tá certo? E aqui o freezer menos 80, onde são armazenadas as amostras. Muito bem, vamos lá, continuando a nossa visita. Ao lado aqui nós temos a sala de PCR, onde efetivamente ocorre a leitura do PCR, a máquina, do PCR em tempo real. Essa máquina ela serve para diversas mensurações, mas o que a gente mais utiliza aqui é a mensuração da quantidade de RNA mensageiro. E a gente chama também isso de gene, ou transcritos, vocês vão ver nos artigos. É um passo antes da formação da proteína. Então, aqui nesse laboratório, a gente tem pesquisas especificamente uma que está avaliando mutação genética, mas não é o foco do laboratório. O foco principal são as avaliações inflamatórias, enfim, vias de apoptose, autofagia, que nós avaliamos por meio dos transcritos, ou seja, por meio da avaliação do RNA mensageiro, certo? Que é um pouco mais, vamos dizer, de
acordo, né, com o que está acontecendo em termos da quantidade da proteína naquela célula, naquele tecido, assim por diante. Tá bom? Então a gente mantém também alguns desks, né, dos alunos, tanto no saguão principal quanto nessa sala. Aqui nós temos hoje trabalhando cerca de 6, é claro que agora nós estamos em meio à pandemia, né, mas e com restrição da vinda dos alunos, então apenas alguns estão vindo, né, devido à necessidade da continuidade das pesquisas, mas o laboratório atualmente tem cadastrado cerca aí de 18 alunos. Parte deles são alunos de iniciação científica da graduação, 6 alunos, em torno de 6 alunos, e o restante são alunos de mestrado e principalmente doutorado e pós-doutorado. Né? Então nós temos um grande fluxo de pesquisas que são geradas a partir do trabalho desses alunos. Bom, mais adiante, então, eu gostaria de mostrar para vocês a nossa sala de cultura, de células, de biópsias, né, que é um grande carro-chefe aqui do laboratório atualmente, porque nos permite testar drogas, testar mecanismos, né, ex vivo, né, de um tecido que está vivo dentro de um meio de cultura. Então vamos lá? O fluxo, então é importante evitar a contaminação, né, daquela amostra que está em meio de cultura. Então, para isso, nós utilizamos um fluxo laminar, onde toda e qualquer manipulação dessas amostras é feita sob esse fluxo. Aqui nós temos os agitadores, né, e um microscópio, onde nós podemos visualizar esses tecidos, né, que estão incubados, e mesmo as lâminas histológicas provenientes da análise dessa metodologia. E aqui a nossa incubadora, né, onde nós mantemos as amostras, os experimentos que são realizados, como eu comentei, seja por linhagem celular ou por cultura de tecidos, tá bom? Vamos adiante. O nosso laboratório é considerado, então, de pequeno porte, né? É um laboratório de pesquisa, basicamente. E, bom, aqui finalizando, né, essa área toda aqui, só a nossa sala, né, a sala aqui da coordenação, que a gente coordena esse laboratório. Aqui a gente pode fazer reuniões, enfim, videoconferências também. É importante dizer que o nosso laboratório ele tem recebido muito apoio financeiro das entidades públicas e também privadas, né, por meio de parcerias realizadas aqui na Unicamp. Tudo é passado pela central de parcerias na reitoria, e isso é muito importante. Nós temos um laço estreito com a associação de pacientes e com o público em geral, tentando informar e traduzir o que a gente faz, né, por meio de cursos, não só como estes, né, que a gente está fazendo aqui agora com vocês, que é direcionado para médico, mas temos cursos também para leigos e eventos, né, que envolvem a divulgação para leigos e para alunos do ensino médio, né, tentando então divulgar ciência. Então esse laboratório ele tem várias frentes, não só de pesquisa, como também divulgação e extensão. As pesquisas nossas elas têm sido premiadas, né, por conta da importância. Então vocês podem acessar o site do laboratório, que está embaixo, vocês podem ver, bem como o link que esse laboratório está cadastrado, né, nos grupos de pesquisas do CNPq. Então vocês podem conferir os integrantes desse grupo por meio desses links, né? E as nossas atividades, e bem como os últimos prêmios que as pesquisas realizadas aqui, que são em conjunto, né, de pesquisadores, têm recebido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e estou aberta então para perguntas, né, que vocês tenham em relação a essa visita inicial. Muito obrigada. Bom, nessa segunda parte da visita aqui no laboratório, nós selecionamos algumas linhas de pesquisa que nós temos trabalhado dentro do laboratório.
todas elas em doenças inflamatórias intestinais. Então eu vou falar da primeira, que é as pesquisas que nós temos realizado focando o tecido adiposo mesentelial na doença de Crohn. Então, como vocês sabem, né, a doença de Crohn é uma doença transmural, como a gente já comentou, e ela pode atingir todas as camadas do intestino. E uma característica muito interessante da doença de Crohn, que até é vista, né, durante a cirurgia, na peça cirúrgica, é exatamente esse crescimento do tecido adiposo mesentelial, praticamente envolvendo quase a alça intestinal, né? Então isso a gente chama, do inglês, creeping fat, né? No português a gente não tem uma tradução para isso, mas a gente chama de aumento do tecido adiposo mesentelial, né? Então aqui a gente tem uma foto de cirurgia, né, chegando aqui mais próximo, em que vocês podem ver, eu estou mostrando aqui numa cirurgia, o tecido adiposo mesentelial espessado, praticamente envolvendo a alça intestinal. Compare com essa outra alça que está aqui mais abaixo, né, a diferença, tá? Então, essas pesquisas com tecido adiposo mesentelial acontecem desde 2009, aqui no laboratório. Nós temos vários artigos publicados, né? O último foi publicado no começo do ano passado, vocês podem acessar por esse link, que foi inclusive noticiado na agência FAPESP também, né? Aqui está o link da agência FAPESP, e ganhou prêmios também em congressos, e exatamente mostrou um perfil, né, de citocinas pró-inflamatórias, de ativação imune nesse tecido. Então foi um trabalho bastante importante, porque a gente fez um sequenciamento genético, né, transcricional, que a gente fala. Então a gente avaliou o RNA mensageiro, mas em larga escala, avaliando milhares aí de genes, de transcritos, né, e nós trabalhamos em cima daqueles diferencialmente expressos, mostrando principalmente que marcadores de plasmócitos, né, estão mais ativados neste tecido. O que pode, a gente sabe, né, que é uma doença imunomediada, mas os plasmócitos, eles são produtores de anticorpos, né? Então pode ser que nós estejamos tratando, possivelmente, né, de uma doença também autoimune. Mas isso é uma interrogação que até a gente discute na discussão desse artigo que está nesse link, que vocês podem consultar, né? Então foi e nós continuamos trabalhando. Ultimamente, então, a gente tem trabalhado no sentido do que a gente achou de molecularmente diferenciado nesse tecido adiposo mesentelial, se pode ajudar em algum aspecto clínico, né, de prognóstico para esses pacientes, principalmente em relação à recidiva da doença. Então aqui a gente tem os últimos prêmios, né, que nós ganhamos aqui em relação ao tecido adiposo mesentelial, né? Esse prêmio, só vocês muito aí são coloproctologistas, né? É o prêmio Angelita Havergama, que é dado no Congresso Brasileiro de Coloproctologia. Então nós tivemos a honra de receber esse prêmio nesse ano do Congresso, que foi em 2018, né? Referente a uma parte da pesquisa que nós realizamos com o tecido adiposo mesentelial. Bom, o segundo trabalho que eu queria compartilhar com vocês é pacientes com retocolite ulcerativa. Nós temos um conjunto de estudos que já temos publicados na literatura sobre a bolsa ileal. Então vocês sabem que os pacientes com retocolite ulcerativa, né, quando não respondem à medicação clássica, né, muitas vezes então precisa do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é a retirada do cólon e reto e confecção de um reservatório ileal, geralmente em J, por meio realizado através da utilização do ilho terminal, né? E esse reservatório, nós realizamos uma anastomose no canal anal, tá? Uma das principais complicações após essa cirurgia é a bolsite, é a inflamação inespecífica do reservatório, né? Que foi uma surpresa, né, para os cirurgiões lá na década de 80, porque quando se oferecia essa cirurgia para esses pacientes, falava-se em cura, né? E, de repente, né, 50% dos pacientes com retocolite podem desenvolver em algum momento a bolsite, ou pouchitis, né, do inglês, de pouch. Muitas dessas bolsites são secundárias e bem identificadas as causas, né? Pode ser por CMV, por fungo, Crohn no reservatório, enfim.
Mas nós estamos falando das bolsites primárias, aquelas que não têm, a princípio, uma causa. E o que a gente descobriu ao longo desses anos, para resumir, né, um pouco, é que as vias envolvidas na inflamação do reservatório em pacientes que foram operados por retocolite, elas envolvem as mesmas vias que acontecem no colo inflamado pela retocolite. Comparando isso ao paciente com polipose dermatose familiar, que é uma outra doença totalmente diferente, autossômica dominante, mas para a qual nós fazemos o mesmo procedimento cirúrgico. E quando a gente vai ver no segmento desses pacientes, apenas 5% desenvolvem bolsite, enquanto que 40%, 50% dos pacientes com retocolite podem evoluir com bolsite. Então, o último trabalho que nós publicamos foi esse, e o link também para vocês acessarem segue abaixo, né? Em que nós estudamos, então, autofagia nesses reservatórios e observamos essa deficiência, né, de autofagia nesses reservatórios, e não diferenciou entre retocolite e polipose, mostrando que provavelmente a deficiência dessa via, que é importante, né, para o organismo, onde essa via de autofagia, vocês lembram lá do básico, quando vocês passaram, é importante para limpar as células, né, das proteínas mal formadas, enfim, que possam causar processo inflamatório. Tá? Então a gente identificou que tem uma diminuição da autofagia, tanto dos pacientes com retocolite quanto de polipose, então mais relacionado à técnica cirúrgica do que propriamente à retocolite. Mas em outros trabalhos nossos, nós identificamos vias inflamatórias na retocolite muito semelhantes ao que a gente encontra nas biópsias de cólon do paciente acometido pela doença antes da cirurgia. A apresentação dos trabalhos que são desenvolvidos aqui no Laboratório de Investigação em Doença Inflamatória Intestinal. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvo aqui no laboratório. Meu nome é Lívia Bittencourt Pascoal, eu sou pós-doutoranda aqui no laboratório e eu trabalho com uma linha de pesquisa que tenta identificar novas abordagens terapêuticas para tratar as doenças inflamatórias intestinais, além de entender um pouco melhor os mecanismos que participam do desenvolvimento dessas doenças. Então, na minha linha de pesquisa, eu trabalho com mediadores lipídicos de pró-resolução. Esses mediadores, eles foram identificados nas últimas décadas e eles têm um papel importante na resposta inflamatória de indivíduos saudáveis, onde eles atuam para bloquear a resposta inflamatória, então parar a resposta inflamatória e direcionar para a homeostase tecidual. Então, nós sabemos que durante uma resposta inflamatória nós temos o aumento de mediadores pró-inflamatórios, como as prostaglandinas, os leucotrienos, e esses mediadores de pró-resolução, eles vão atuar na resposta final da inflamação, bloqueando esses mediadores e também atuando para que haja o restabelecimento da homeostase tecidual. Então, a gente tem aqui trabalhos que avaliam o efeito desses mediadores em pacientes que apresentam doença de Crohn, e também temos uma outra linha onde a gente identifica a participação desses mediadores de pró-resolução na colite experimental induzida por DSS. Então, um estudo em camundongos. Esse estudo ele foi apresentado em 2018 no Congresso Brasileiro de Coloproctologia, que foi realizado em Gramado, e a gente mostrou a etapa inicial do desenvolvimento desse trabalho, onde a gente avaliou os níveis séricos de um dos mediadores de pró-resolução, que é a resolvina D2, e a gente identificou que realmente esses mediadores estão modulados nos pacientes que apresentam a doença de Crohn, tanto em remissão quanto em atividade. Então, sugerindo que realmente esses mediadores eles têm um papel importante aí no desenvolvimento da doença, dessa resposta inflamatória exacerbada que a gente encontra na mucosa intestinal de pacientes que têm a doença de Crohn. Bom, dando continuidade aos trabalhos aqui do nosso laboratório, eu vim contar para vocês um pouquinho sobre uma outra linha de pesquisa que nós temos,
na qual a gente investiga medicações que já são tradicionalmente utilizadas tanto para tratamento de retocolite quanto de doença de Crohn. Nesse trabalho em específico, foi analisado o efeito de um anti-TNF, que é o infliximab, e possíveis mecanismos de imunogenicidade. Então, dessa forma, nesse trabalho, foram incluídos pacientes com doença de Crohn especificamente, que faziam uso do infliximab como terapia já de manutenção, e foi analisado tanto os níveis séricos de medicações que esses pacientes apresentavam, e posteriormente foi correlacionado com a produção de anticorpos contra a medicação, ou seja, uma tentativa da gente entender como que funcionava uma possível falha terapêutica. Por que esses pacientes começam se adequando à terapia e conforme vai passando o tempo, esses pacientes eles não têm uma resposta eficaz. Esse trabalho, então, a gente foi incluso pacientes tanto com doenças de Crohn em atividade quanto em remissão, e foram realizadas então as dosagens séricas da medicação. Não vimos diferenças significativas entre níveis séricos de medicação entre o grupo, tanto o doença em atividade quanto o doença em remissão. Entretanto, aqueles pacientes que apresentavam níveis terapêuticos ou supraterapêuticos, eles não apresentavam formação de anticorpos antidroga. Ou seja, esses pacientes que tinham a quantidade ideal ou até um pouco a mais, eles não tinham uma imunogenicidade evidenciada. Esse trabalho foi publicado, se vocês quiserem acessar, o link está disponível para vocês. E esse trabalho está sendo continuado para a gente tentar entender de uma maneira melhor e mais específica como que essa imunogenicidade funciona. Além do infliximab, temos outros trabalhos em andamento com outros anti-TNFs, para a gente tentar entender se são maneiras similares de imunogenicidade entre eles e como que isso está refletindo diretamente no tratamento do paciente.